dia a todos. Esse último dia de convívio, de reflexões, de esse alimento espiritual que vamos sorvendo pouco a pouco, para que possa sustentar nossa caminhada depois, junto aos nossos compromissos, junto aos nossos lares, junto às nossas caminhadas aqui terrenas, né? E eu escolhi essa última fala, o tema da insegurança, pois é um tema que reflete muito o cenário mundial que a gente vive, né? Então, esse momento aqui é poder trazer alguns elementos para poder pensar essa questão que, de uma certa maneira, nos toca a todos. Então, a psicologia, ela relaciona a insegurança basicamente à questão da autoestima, né? Então, é um estado de mal-estar, se destaca o sentimento de insuficiência, de incapacidade, de inferioridade. Então, a principal característica da insegurança é justamente um sentimento de se sentirmos, nos colocarmos, nos vermos como inferior, né? Então, a insegurança é porque a pessoa acredite que não é boa o suficiente, seja para realizar alguma tarefa no trabalho, para ser amada ou reconhecida pelos outros. E esse sentimento impede de sentir o seu valor, aquilo que nos torna únicos no mundo. Então, basicamente, né, a insegurança tem a ver com a autoimagem que a gente vai construindo ao longo da formação da nossa personalidade, aonde por algum motivo, seja de vidas passadas, conflitos, culpa e castrações, interdições emocionais durante a nossa construção, a gente fica lesado na nossa imagem, né? Falta um olhar positivo para a criança, falta o reconhecimento da sua necessidade, falta uma confirmação dos aspectos positivos dessa criança, e ela vai construindo então a imagem que ela é merecedora, e que não só é merecedora, mas como é uma pessoa então insuficiente, né, para receber afeto, reconhecimento, amor. Aí fica esse traço aí, né, de um sentimento desqualificado. Mas como eu comentava para vocês, né, as neuroses, elas não são só individuais. Tem processos que envolvem a nossa dinâmica individual, mas isso não está separado da dinâmica do mundo, que está dentro do espírito da época. Cada momento histórico da humanidade, ele traz à tona uma regência de temas arquetípicos, de temas fundamentais, que marcam e, de uma certa maneira, caracterizam o momento histórico que a gente vive. Então, a insegurança, ela vai muito além dessa dimensão que envolve a nossa visão interna de nós mesmos, nossa imagem que temos de nós. Ela envolve também o cenário mundial de uma neurose coletiva. Então, vamos ver o que a Joana coloca sobre isso. Então, próximo slide, né? E ela vai dizer uma coisa bem interessante, né? Segurança na Terra é conquista muito difícil pelo homem. Ainda bem, né? O problema não é muito com a gente, né? Então, ela está dizendo, gente, não é fácil mesmo, né? Então, segurança é uma conquista muito difícil, é remota hoje, ou seja, não é para agora, né? Faça a condição de ser planeta de provas e expiações. O processo evolutivo sempre se apresenta exigindo árduos esforços nas lutas em que todos se devem empenhar. E aí ela afirma, a insegurança do homem se torna um fenômeno quase normal. Ou seja, nesse cenário difícil, delicado, de imposições, de falta de referências éticas, morais, e numa lógica onde o mundo é dominado por um processo ainda servido por uma referência materialista, é difícil de ter segurança, né? Instala-se no íntimo a desconfiança, dominando
a pouco e pouco as paisagens psicológicas do homem. Então, complementando o que a psicologia diz em relação à insegurança, é um processo interno ligado à baixa autoestima, Joana fala desse clima de desconfiança, porque nada no mundo nos dá uma segurança possível para se situar no mundo e sentir, puxa, aqui eu posso estar bem. Então, o nosso cenário mundial, pelo contrário, ele está cada vez mais pior do ponto de vista de gerar um desconforto interno e incertezas na nossa vida. Então, continuando, então eu vou trazer um pouquinho desse cenário mundial dos autores que estudam, né, essa nossa realidade, né? E aí a gente tem todo um processo ligado à pós-modernidade, né, à crise da modernidade, e essas transformações muito rápidas de conquistas tecnológicas, mas ao mesmo tempo de perda de referências, e todo um processo, né, de transformações que vão acontecendo, vão, em vez de gerar as facilidades do mundo moderno do ponto de vista material, né, ao contrário, do ponto de vista psicológico, isso foi gerando um processo de adoecimento, onde alguns sentimentos caracterizam hoje em dia o homem moderno, né? A incerteza, a insegurança, a ansiedade, o medo a partir das relações atuais. Então, são alguns elementos que o Bauman coloca, o sociólogo já desencarnado há pouco tempo, né? Coloca em relação às características e sintomas da nossa vida moderna. Então, ele não é psicólogo, é sociólogo, mas ele está compreendendo o cenário e confirma aquilo que a gente sente também, né? Que Joana coloca também para nós. E aí, de uma certa maneira, alguns outros autores, né, vão mostrando que de uma certa forma a gente vai sendo impregnado de maneira subliminar, porque as informações, né, gente, e as imagens desse mundo que se apresenta a todo momento, né, de incerteza, de falta de perspectiva, guerras, que pode ser escalado a nível mundial, falta de energia, né? A Europa vai viver no inverno agora, com a falta de gás, né? E assim, todas as notícias que vão chegando, nos bombardeando, e sem a gente perceber, isso vai entrando no nosso inconsciente. A gente vai assimilando isso, e isso aos pouquinhos vai criando uma imagem interna do mundo. E essa imagem interna do mundo vai, de uma certa forma, gerando, né, todos os sintomas que o Bauman coloca aqui, né? Então, essas notícias vão fazendo, né, que nós, como seres humanos, vão perdendo a capacidade de confiar, de acreditar no futuro. Então, os nossos jovens que estão reencarnando agora estão pegando um cenário muito trágico do ponto de vista espiritual e psicológico, que justamente, né, corrupção, terrorismo, o extremismo em todas as áreas, né, esse discurso extremista, violência, né, que está escalando cada vez mais. Então, todo esse cenário, né, vão, de uma certa maneira, gerando uma instabilidade interna. Aonde eu agarro nesse momento? O que me garante que a vida vale a pena num mundo tão difícil? E isso que os jovens nos trazem. Aí o índice de suicídio, o índice de indiferença, né, o índice de violência, porque parece que as coisas realmente nos apontam com a direção que não tem muita o que esperar, assim, muito em termos positivos. E aí tem outras questões que envolvem esse cenário mundial, né, como, por exemplo, o individualismo, né, a própria Joana Dias, do Homem Integral, vai falar o hedonismo, o culto exagerado ao prazer, ao corpo, e os vários autores que estudam nosso momento histórico vão falar do individualismo, né, os indivíduos solitários, desamparados, e muito nesse processo competitivo, buscando ou o sucesso ou vivendo o fracasso, né?
e aí numa constante tensão que desafia e que vai reforçando esse sentimento de incerteza, né, que paira sobre o mundo, né, e a impossibilidade de que todo esforço que eu faço não é suficiente para dar conta do mundo. Eu faço esforço, vou, mas eu não tenho a certeza que isso vai me dar uma garantia em relação ao meu futuro. Então, a falta de reconhecimento social dessa singularidade, né, da individualidade do outro, né, gera também sofrimento e insegurança, e aí, de uma certa maneira, vem junto com a insegurança justamente essa sensação de fracasso. Tem dois elementos que os autores trabalham muito, né, hoje em dia, né, que é a ideia de fracasso, né, e que, de uma certa maneira, reflete um projeto que não deu certo. O iluminismo, com sua racionalidade exagerada, o culto ao materialismo, com essa projeção que a ciência dá conta de tudo, fracassou. Então, a gente vive realmente um fracasso enquanto mundo ocidental de um projeto que avançou em muitos aspectos, mas em termos da questão humana, não deu conta. Né? Então, esse fracasso ele é real, né, gente? E ele é real porque ele representa uma consequência da perda do homem com a conexão com Deus, com a vida espiritual. Então, isso ia ter que ser fracassado. Tinha como dar em outro lugar, senão fracasso, porque a gente foi perdendo realmente o contato com a base fundamental da vida, que é Deus e a espiritualidade. Então, a gente vive esse momento limite do mundo, que pode levar à implosão do planeta, né? E de uma maneira que reflete esse fracasso de um projeto que não deu certo. E junto com o fracasso, né, tem a questão da exaustão. Há um grande cansaço que move o nosso momento. Então, a gente vem de uma era de muita ansiedade, né, uma era que vai gerando ansiedade com a revolução industrial, com a saída da mulher para o trabalho, com os movimentos da vida, com a autonomia e liberdade do indivíduo. A gente ganhou muitas coisas, mas ao mesmo tempo a sociedade está ficando muito rápida, desempenho, resultado, consumo. Então, essa era da ansiedade, ela não terminou, ela continua, mas se acresceu a ansiedade, o entorpecimento físico. Um estado de exaustão, de indiferença, de anestesiamento dos sentimentos e do significado da vida. Então, a gente está num momento bem delicado na sociedade, né, onde a gente vai compensar toda essa ansiedade, essa exaustão que gera um vazio existencial e mais estímulo ainda, mais consumo, droga, álcool, violência e gozo, como se fosse uma forma de abrandar um pouquinho essa sensação desconfortável que o homem moderno vive. Só que, em vez de ajudar, vai gerando mais conflito e mais tensão. E aí é a condição da mercadoria, né? A mercadoria vai refletindo, né, essa noção que tudo vira mercadoria, inclusive ser humano. E tudo é fast food, é rápido, né? Então, a gente consome tudo, inclusive os outros, né? E descarta facilmente. Né? Então, a mercadoria vai refletir esse universo, desse mundo que a gente vai se configurando, e de uma certa maneira o que foi chamado de era do espetáculo. Alguns autores pós-modernos, era do espetáculo, onde o homem, de uma certa maneira desesperada para ser reconhecido, busca então se promover, né? E aonde essa promoção do ser humano é o sucesso, é o dinheiro. Então, Debord, ele coloca justamente essa crítica, né, do quanto o valor da vida vai saindo de nós
e vai sendo colocado, então, no dinheiro e na capacidade de consumo. Quem tem mais capacidade de consumo, de se mostrar com o mundo, mais valor tem nessa sociedade de mercadoria. Então, a obrigação do valor que o indivíduo tem no mundo atual é de possuir dinheiro, pois sem dinheiro não consegue atender às demandas da sociedade exibicionista e não consegue se afirmar pelo que possui. Na atualidade, não existe necessidade do convívio com o outro, com as diferenças e singularidades. Pelo contrário, né? As diferenças apontam uma relação hoje em dia de ódio. Né? Então, esse discurso de ódio é cada vez mais presente nos países todos. Né? Na Europa, de vez no Brasil, de vez isso, seja porque é imigrante, seja porque é de outro partido, seja porque tem uma questão de gênero, assim por diante, e isso vai mostrando a incapacidade de suportar o outro, né? De reconhecer o outro, e mostrando, no fundo, uma condição emocional de desamparo e desespero da nossa parte, né, gente? Então, e isso tudo vai levar ao que é uma cultura narcisista, né? Então, o narcisismo se torna, de uma certa maneira, a imagem da sociedade pós-moderna, onde oculta a imagem, né? Onde fala que na sociedade atual a imagem vale mais que a realidade, né? E as pessoas buscam a imagem, né? Tem nomes virtuais, né? No Japão tem todo aquele movimento, os personagens saem na rua, as pessoas têm outro nome, né? E todas essas questões que envolvem a rede de informática favorece muito isso. Então, o culto da imagem se torna, de uma certa maneira, esse reforço narcisista, onde de maneira desesperada eu busco a afirmação de mim mesmo. E no excesso de individualismo, o que importa sou eu, azar do outro. Né? A gente vê isso nos consultórios, né? Nas relações das pessoas, quando vão se conhecer, elas nem se conhecem, né? E são muito objetivos. Tu gosta disso? Não gosta? Então tá, então não. Então, é uma coisa assim, de uma praticidade utilitarista das relações, que não envolve troca, não envolve intimidade, não envolve suportar o outro, não envolve aprendizado, não envolve um trabalho de elaboração que é necessário em qualquer tipo de relação. Então, as pessoas estão perdendo a capacidade de se relacionar, né, de uma certa forma. Então, pode voltar lá, essa glória de si mesmo, né, e de uma certa maneira, a questão da aparência afetiva, do temor da convivência e da melancolia. Só que quanto mais eu procuro, de maneira desesperada, suprir a necessidade, mais eu fico melancólico e solitário. Então, eu tenho tudo isso, uma tentativa desesperada de preencher esse vazio, mas que o resultado disso é cada vez mais a própria solidão. Né? Podemos ir adiante. E aí, o que a Joana coloca? Agora trazendo um pouquinho da Joana. Você com os autores, né, de trabalhos, a visão pós-moderna, e aí agora a nossa benfeitora do novo integral vai dizer, de um lado, a ciência em constante progresso, não se fazendo acompanhar por um correspondente desenvolvimento ético e espiritual, candidata-se a conduzir o homem ao niilismo, ao conceito de aniquilamento. Né? O niilismo tem a ver com esse vazio, com essa indiferença, com toda essa dimensão de negação, né? E no sentido contuberno, subjacente, apresenta um elenco exasperador de áreas conflitantes nas guerras e ameaças de guerras que se sucedem, nas variações da economia, nos volumosos bolsões de miséria de vária ordem, empurrando o homem para a ansiedade, a insegurança, a suspeição contumaz, a violência. Então, a Joana ela é muito clara, né? Ela é muito atual, né? Incrível. O Homem Integral, um livro de mais de 10 anos atrás. Né? Acho que 20 anos atrás, se não me engano. Foi um dos primeiros livros da tem 20 e poucos anos atrás. E tu vê como ela já apresentava aqui, né, esse cenário de uma realidade cada vez mais presente na vida da gente. Podemos passar. Em conflitos existenciais, ela coloca:
Explica-se que, no período de violência, de guerras, de catástrofes de todo tipo, a insegurança se instala no indivíduo, adicionando o sentimento de inferioridade, que ela está juntando duas coisas. Ela sabe das coisas, né? Então ela está falando, existe uma realidade mundial e existe uma dimensão do indivíduo que não consegue suportar pela inferioridade. Então ela está integrando esses dois conhecimentos, adicionando o sentimento de desespero generalizado, a insatisfação, a ansiedade. A grande maioria dos que assim se comportam intelectualizou-se, aprendeu a discorrer sobre temas variados, mesmo que superficialmente, mas não aprendeu a trabalhar-se interiormente, enfrentar seus medos e culpas, sempre transferindo-os no tempo ou anestesiando-os no inconsciente. Então, de uma certa maneira, qual é a imagem que está falando de nós? A partir dessa descrição dela, a imagem de uma pessoa incapaz, né? De se transformar por medo de um lado e por infantilismo. Então, essa ideia, né, que ela fala do quanto o ego começa a escamotear e evitar o enfrentamento, né? Então, não aprendeu a trabalhar-se interiormente. Então, de novo, a grande questão aí é a dificuldade de a gente olhar para si, de se ocupar com o nosso mundo interno e fazer um trabalho de educação da alma, educação do nosso mundo interno. Ficamos prisioneiros desse mundo do homem de fora, né? Esse homem voltado para o mundo material, e criamos todo esse cenário, então, de uma realidade que nos coloca perdidos, inconscientes e anestesiados em relação à vida. E aí, no nome integral, ela diz a insegurança pessoal, decorrente de vários fatores psicológicos, gera instabilidade de comportamento, facultando altas cargas de ansiedade e de medo. Então, quando a gente fala em insegurança, a gente está falando de ansiedade e de medo. E o quanto isso, né, meus irmãos, de uma certa maneira, desestabiliza todo o nosso equilíbrio psico-espiritual. Porque ansiedade, medo, ansiedade também é medo. Tá? Quando a gente fala em ansiedade, correspondem um ao outro, que a ansiedade é mais um medo vago, impreciso e não justificado. E medo geralmente é algo ligado a uma coisa real. É o medo da guerra, o medo de um animal. Então a gente fala medo quando é uma coisa mais concreta e ansiedade quando é uma coisa mais interna. Tá? Mas elas correspondem uma coisa na outra. Tá? Vamos passar adiante. Então, num contexto injusto, a insegurança engendra muitos mecanismos de evasão da realidade, que desacelera o comportamento humano, anulando, por fim, a expressão de beleza, de idealismo, de afetividade da criatura. Então, o que acontece? Né? Todo esse cenário de insegurança, esse cenário de falta de perspectiva, esse mundo, né, de injustiça, né, que a gente vê, né, vai, de uma certa maneira, adoecendo nós. E em todo os valores que sustentam a nossa vida, né, de beleza, de ideal, de ética, de fatores que, de uma certa maneira, dão sentido e nos ajudam a ter um apoio psicológico. A gente precisa de recursos, a gente precisa de elementos que possam ser balizadores da nossa vida psíquica. E se a gente não tem nada que possa nos sustentar, o que acontece? Né? A gente vai se anulando. Então, essa ideia do anestesiamento, do entorpecimento psíquico. A gente vai ficando indiferente. A gente vai ficando frios. A gente vai perdendo contato com o nosso sentimento. Né? O contato com o nosso self, com a nossa essência espiritual, e isso advém posteriormente uma série de consequências que envolvem uma série de dramas, transtornos mentais e espirituais que a gente está vivendo. Podemos passar. Aí o Bauman, né, vai trazer o mais sinistro e doloroso dos problemas contemporâneos,
pode ser melhor entendido pela rúbrica, alguém sabe alemão aqui? Unschnurrei. Termo alemão que funde experiências para as quais as outras línguas podem existir mais palavras. Incerteza, insegurança e falta de garantia. Então, essa palavrinha alemã, é difícil de dizer, ela representa tudo isso, né? Incerteza, insegurança e falta de garantia. Então, é isso aí, né? A gente está vivendo ou se enxerga errado, então, a nossa condição, e como é que a gente pode suportar uma vida assim? Né? Imagina a nossa condição emocional ser baseada nesses elementos aí que configuram a nossa realidade mundial. Incerteza, insegurança e falta de garantia. Então, realmente, o cenário mundial não oferece garantia, pelo contrário, ele assina com catástrofe, seja humana, seja ecológica, e com certeza isso vai ter que enfrentar isso, né? As coisas só vão piorar. Isso não é uma questão, não é um desejo, né? É o que a ciência nos diz, né? Que a gente pode retardar o processo ou amenizar o processo um pouco, mas a gente não pode evitar. Então a gente vê isso cada ano. Hoje, esse ano na Europa, o calor absurdo, né? Então, os rios secando, a neve derretendo, os geleiros derretendo, isso muda a corrente marítima, mudando a corrente marítima, isso muda os processos climáticos da Terra, o magma está sendo correndo por baixo da Terra em direção à Rússia, no radicais maior, mudando o polo magnético, então vem coisa por aí. Né? A gente tem que se acostumar com essa ideia, né? Então, tudo isso representa, de uma certa maneira, né, gente, o resultado da nossa inconsciência, da nossa irresponsabilidade, da nossa onipotência, do nosso orgulho e da falta de Deus na nossa vida, né? Então, ficamos presos à sensação de insuficiência. Então, essa ideia que, por mais que eu faço, não chega. Então, que é o grande companheiro nosso do dia a dia, o estresse. O estresse é essa sensação de que eu estou exaurido e não cheguei a lugar nenhum. Então, a insuficiência, o sentimento de falta, o impedimento de ver o nosso outro lado, nossas habilidades, de acreditar em nós mesmos e no sentido de valor em relação ao que somos. Então, todo esse processo aí representa os elementos, os personagens que contrastinam dentro de nós e fora de nós, dando a dinâmica da nossa vida. Né? E aí, então, de uma certa forma, nós vivemos num momento delicado, né, onde a questão da insegurança então, se torna um elemento central em nossas vidas. Podemos passar. E, como eu estava comentando com vocês, uma vida sem Deus, uma vida sem espiritualidade, não pode nos dar base de sustentação. Né? Quando a gente perde, né, o centro da vida, né, a gente perde o contato, né, a conexão com o eixo da vida, tudo fica à deriva. E nós estamos à deriva nesse momento. Nós estamos desorientados, nós estamos perdidos. E isso realmente é o que nós estamos chamando de insegurança. Né? E então, qual é o nosso lema? Qual é o nosso porto seguro? Qual é o antídoto para essa realidade que a gente vive? Jesus. Né? Jesus, Joana coloca, desejando segurança na vida, busca Jesus. E a Ele confia teus planos. Faz a parte que te diz respeito. E não desfaleças na conquista dos objetivos que parecem distantes. Como ela colocou no início. Não tenha ilusão, não seja ingênua achar que o mundo é um mundo de regeneração. Isso não está lá ainda. O mundo é de prova e expiação.
É um mundo de trabalho, é um mundo árduo, é um mundo de se confrontar com a nossa ignorância ainda. É um mundo de beber o veneno da nossa maldade, do nosso egoísmo e dar conta dessa realidade feia que é a nossa vida ainda, né? Então, se o cenário é um efeito, né, de causa e efeito, de um processo que está acontecendo ao longo de uma jornada. Né? E agora a gente vai ter que olhar para isso. Eu criei um monstrinho atógeno, ele cresceu, né? E eu tenho que conviver com ele. Né? Então, de uma certa maneira, né, a gente vai ter que suportar isso. Né? E agora, temos um caminho, temos algo que pode nos garantir atravessar esse momento de transição e de crise, de maneira a isso resultar em uma transformação favorável para nós e para esse cenário mundial. Né? E aí diz, retempera o ânimo e persevera. A segurança, que é o que a gente está buscando, né, esse mundo seguro, te virá como efeito da paz, que te iluminará o coração, servindo de estímulo e para todas as tuas futuras conquistas. Então, essa é a... Então, isso é uma coisa bem importante, meus irmãos. Nós não estamos sozinhos. Em nenhum momento a gente ficou sozinho. Mas às vezes a gente se comporta como se estivesse sozinho. Ele está ali, no nosso pé, dando apoio, apontando, consolando, estimulando, criando estratégias, né? Movimentando esforço de almas nobres que se organizam, se sacrificam em nosso favor para garantir aquela frase, né? Aquela colocação: nenhuma das ovelhas se perderá. Eu sou responsável por vocês. Eu sei que são ingênuos, ainda ignorantes, né? São minhas ovelhinhas. Ovelha é assim, né? Uma vai e segundo tudo atrás, né? Em cima a gente não precisa. Então ele conhece, Jesus conhece a nossa natureza. Jesus sabe o que está no coração de cada um de nós. E ele compreende nossa limitação. Então ele não vai exigir de nós, Deus não exige de nós que a gente não pode dar. Mas algumas coisas já cabe a nós, depois de toda essa caminhada, de quebrar a cabeça, né? De encarnação. Então a gente pode já começar a assumir aquela ideia que a gente comentava antes, de uma certa maturidade, responsabilidade diante de nós mesmos e da vida. Podemos passar? Então, como eu colocava, Jesus percebeu quão difícil seria a implantação da paz nos corações e quantas lágrimas seriam vertidas a fim de que tal acontecesse. Por essa razão, previu catástrofes e hecatombes que as criaturas desencadeariam, bem como as incontáveis aflições que se imporiam, aprendendo lentamente o respeito pela vida, conforme relata o seu discípulo serão profético. Então ele sabe, né? É que nem assim olhar as formiguinhas, a gente olha as formiguinhas, né? Na toca, a gente sabe onde elas vão, a gente pode brincar com elas, e elas são essas formiguinhas. Né? E Jesus está lá com essa consciência cósmica, analisando, conhecendo a nossa dinâmica, sabendo o percurso nosso, sabendo o caminho ainda dos efeitos, fruto desse egoísmo ainda muito presente no nosso coração. Né? Então, é que ele acenou por isso. Olha, tem isso, tem aquilo, mas eu estou aqui. Eu estou aqui e juntos a gente vai resolver essa parada. Né? Vamos confiar. Né? Vamos adiante. Então ele oferece uma perspectiva de paz para nós. Ela fala que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então é isso. Né? Simples. Simples, mas não fácil. Né? Como disse o Paulo Jung antes, né? Tudo que é bom é difícil. Né? Então, simplicidade é uma das artes mais difíceis. Chegar na simplicidade é uma bênção, né? Então, é simples o caminho. Persevere, mas não é fácil, né? Mas, então, de uma certa maneira, a gente já tem clareza do que é necessário.
A gente não é mais aquele bobinho de antes, continua um pouco, claro, mas não tanto. Porque já tem alguns elementos em nossa vida que nos dão uma claridade interna, espiritual, da nossa própria realidade do mundo. Então a gente tem como perseverar. A gente tem elementos nas mãos que são preciosos para nós, que o Espiritismo nos coloca, e a própria proposta do Cristo, que é um suporte de segurança e de garantia para todos nós. A grande questão é por que a gente não usa isso? Por que a gente acredita mais na lógica do mundo? Por que a gente se ilude com os discursos, né, ilusórios do ego, né, e do jogo material que ainda nos fascina? Né? A gente está mal acostumado ou ainda a gente não se ama o suficiente para fazer essa opção em favor de nós? Né? Então, de uma certa maneira, é isso. Persevere e será salvo. E a salvação aqui é um estado de consciência tranquila. Ser salvo está para cima dessa tribulação. Ser salvo é poder realmente estar na tempestade e estar navegando dentro de uma embarcação segura que é o Evangelho, sem se perturbar diante das ondas violentas. Né? De uma certa maneira, essa consciência que nos coloca, que transcende o limitado, que transcende o que é transitório, porque nós somos fixados, vinculados ao que é eterno, ao que é essencial, e aí nós conseguimos essa consciência de paz. Então, salvo está aquele que sabe quem é, o que veio fazer no mundo, como realizá-lo, e confiante se entrega à realização do compromisso estabelecido. E será que nós sabemos quem somos? O que devemos fazer no mundo? Como é que está construindo esse nosso compromisso aqui na Terra e realizando o nosso projeto? Porque é esse que importa. A individuação é um compromisso conosco e com Deus. E se a gente cuidar de nós, a gente está cuidando do mundo. E a gente se desperta, a gente sai fora de nós, dando conta do mundo como se o mundo fosse nos dar esse amor que tanto a gente anseia. A gente quebra a cabeça do que esse amor insiste nisso. E o amor está aqui, né? Está ali, já sustentando a nossa vida. Então, de uma certa maneira, isso exige da nossa parte, né, começar, então, nesse caminho de perseverança, nesse caminho de autoconquista, essa responsabilidade, gente. A gente não é mais aquela criança que está completamente à deriva. A gente já é um espírito mais lúcido. A gente já conquistou coisas na nossa vida. A gente tem que fazer uso dessas conquistas. Então, de uma certa forma, né, essa responsabilidade vai nos dar, então, essa segurança da qual a vida exige da gente também. Porque o mundo, como diz a Joana lá, impõe uma árdua tarefa, esforço da nossa parte. E se a gente se comprometer, né, a gente vai, de uma certa maneira, fazer valer. Né? E a gente sabe que esse compromisso está dentro da realidade de cada um. Não é nem mais, nem menos. E a gente acaba querendo esquecer nosso compromisso e se ocupar com coisas que não cabem a gente. A gente fica enlouquecendo, a nós e os outros, né? Porque a gente acaba criando fantasias, uma busca disso, daquilo, e as coisas básicas da vida, né, essenciais, a gente deixa de lado. Então, esse compromisso com a vida é, de novo, aquele projeto que a gente comentava antes, da conquista do reino de Deus dentro de nós. Né? E a gente não postergar esse compromisso que envolve esse reino que está em cada um, em cada coração. Né? Então, a segurança pessoal e coletiva, ela vai ser resultado desse compromisso. Né? Esse comprometimento conosco também. Né? E, de uma certa maneira, nós estamos dando em Jesus os elementos necessários para poder seguir, né, de maneira clara, tranquila, serena, e sabendo que a tempestade vem, mas que ela está ali como uma forma de varrer, né,
as impurezas da terra em favor de um novo amanhecer. Então vamos acreditar, né, nesse amor do Pai, vamos viver esse amor, vamos reconhecer essa presença em nossa vida e vamos manter nosso coração tranquilo. E em alguns momentos, dar essa parada necessária para lembrar disso. A gente esquece muito fácil. Hoje aqui a gente está lembrando disso. Mas a gente sai fora aqui, né? Daqui amanhã a gente já está entorpecido, anestesiado, vivendo essa loucura. Aí a nossa loucura vem à tona, a gente está lá. E aí quando vem, a gente está de novo distante de nós mesmos. Então a gente tem que realmente. Eu tenho Joana de Anjo. Muito bem. Então vamos começar a criar esse trabalho de trazer para a consciência isso. Não basta reconhecer isso racionalmente. A gente tem para a consciência e trazer para o nosso coração, nesse exercício de compromisso que a proposta nos coloca aqui em favor dessa segurança. Acho que é isso aí, gente. Vamos ver se tem mais. Então, Jesus, ele nos ensina como dialogar essa evolução psíquica, que não vem separado do nosso compromisso com a educação corporal, né? E que demanda tempo. Né? Então, não existe salvação de maneira simplista. Não existe resultado sem esforço e trabalho, sem conquista. Então, esse esforço constante dessa perseverança que nos salvará, ela é a condição necessária, né, para prosseguir até que, naturalmente, esse diamante escondido, esse amor que nos move, que dentro de nós, comece a se expandir. E aí, de repente, começa a ficar diferente, a gente vai começando a ter vinculações novas, com ideais, aquilo que era difícil começa a ficar fácil, né? E aí, poder realmente aguardar o momento certo, onde essas coisas se tornam uma conquista nossa e não apenas uma possibilidade, né? Esforçando-se para que a gente chegue na vitória final. Desejando segurança na vida, busca Jesus e a Ele confia teus planos. Faz a parte que te diz respeito e não desfaleça na conquista dos objetivos que parecem distantes. Então, essa seria a minha mensagem a partir do que a Joana, nossa querida benfeitora, nos oferece, né? E que possamos seguir, então, confiantes, apesar desse momento de crise, mas necessário para a nossa transformação e transformação de mundo. Obrigado. Paz de Deus.